As crianças, todas podem aprender, cada uma segundo a sua capacidade. Aliás, isso está na Constituição. Artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: parágrafo 5º, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Este é um programa de reflexão. Minha missão foi conversar com professores e coordenadores pedagógicos para responder a seguinte questão: por que algumas crianças têm dificuldade de aprender? Decidi visitar algumas escolas de São Paulo e observar. Para acompanhar a minha observação, convidei duas professoras. Silvia Colello, da Faculdade de Educação da USP, e Maria Tereza Mantoan, da Unicamp, estudam a dificuldade de aprendizagem das crianças. Na Escola Municipal Antônio Prudente, acompanhamos uma aula do professor Luciano para o 4º ano do ensino fundamental. A essa altura, as crianças já deveriam ter aprendido a ler e escrever. Do texto que eu li para vocês. Mas agora eu preciso de um retorno. Vocês agora vão ler para mim, faz de conta que eu não sei. Esse está fácil. Bem facinho, vai lá. De... O quê? De... Isso. O aluno, ele mais ensina do que aprende. Porque ele tem muito para ensinar. Apavorado. Tentou acalmar o gênio. Viu? Ficou bem legal? Agora vai, sozinha. O pescador tentou... Não. Leia. Você quer adivinhar? Pega assim, leia. O professor simplesmente vira, deixa o aluno que não sabe, parte para o que sabe, vai Joãozinho, e o Joãozinho manda ver. Aí a Mariazinha também é boa, e manda ver. E esse aqui não estuda, não quero conversa. A dificuldade que vocês normalmente encontram é que vocês leem muito rápido demais ou devagar. Isso. Isso. Vogal aí, o que é? Essa vogal? S-U. Se você não sabe ler, pelo menos participa me dando respostas. Eu quero que você me responda o que eu perguntei. Depois a prova você faz de qualquer jeito, se tiver prova. Só quero saber se você está aprendendo. Você está aprendendo? Depois da leitura, o professor iniciou a aula de matemática. 17, muito bem. Uma luz no fim do túnel. Aqui, ó, desce esse aqui. 4 vezes 4, 0. Aí mesmo. Tem que descer esse 0. Vamos descer então, pronto. Pronto, tá descendo. Tá errado, tira esse 0. Tá errado. Agora você desce. Desci. As dificuldades ocorrem justamente com a falta de diagnóstico, muitas das vezes, do professor. Ai, professor, não podia falar isso, desculpa. Mas, eu não percebi. Eu não tive um olhar, uma escuta. E o professor, muitas das vezes, falha. É nisso, não ter a escuta necessária. Esta é a escola Vitor Tivita. Aqui perguntei aos professores: o que é a dificuldade? Como identificá-la? Na sua folhinha. Vira para frente. Professora, tem dois. Esses aqui são iguais. Tem 2 tipos, então? Fala, Suzana. Não, não. Olha bem, Suzana, você não está prestando atenção. Cada um vai achar o seu jeito. Perguntei aos professores e professoras: o que é a dificuldade? Como identificá-la? O dia a dia já diz tudo, né? O professor começa a conhecer a criança e ela começa a ver que a criança não começa a realizar as atividades, ela conversa muito, ela se movimenta demais na sala de aula, solicita muito a atenção da professora. E aí, Jorge, sem óculos, tá dando para escrever? Aí ela subiu o Corcovado e chegou lá em cima. Corcovado. Olha lá, ó, mais uma palavra, ó.
Só você de olhar assim, a timidez da criança, quando ele fica com lápis, que ele não consegue desenvolver nada. Entendi. O nome do Rio de Janeiro lá. É Corcovado. É um ponto turístico, tá? Rio de Janeiro. Corcovado. Corcovado é um ponto turístico. Corcovado. Isso. Aí lá elas vão pular na lagoa. Eles vêm para nossa escola assim com dificuldade assim de autoestima, déficit de aprendizagem muito grande. Então, na hora de somar, tinha criança que falava qualquer número. Então, a criança não está pensando. Isso é uma dificuldade. 15 mais 25, 15 mais 25, põe o 15 na cabeça, põe o 15 na cabeça. E quanto na mão? 10, 10 na mão. 15 na cabeça. E 10 na mão. E o 10 na mão. Põe 15, 10, 15. Propus à Escola Municipal de Ensino Fundamental Castro Alves uma roda de conversa entre professores, coordenadora pedagógica e direção para discutir o tema. Eu acho que esses são vários fatores. Aqui na nossa região, todo tipo de carência que eles sofrem. Eu acho que um certo despreparo dos professores também. E eu acredito que esse desestímulo que essa criança tem para esse aprendizado, para desenvolver o aprendizado, está falhando na casa, na família. Tá? É uma família assim, que não vivencia nada, que nada pode contribuir. Existe um problema que é o seguinte, a estrutura escolar, a estrutura de uma sala de aula, os móveis que se tem, como é que isso é utilizado? Será que são os mais adequados, menos adequados? A própria estruturação das próprias cadeiras em fileira ou em círculo, etc. Existe limite para isso daí. A gente foi formado para trabalhar com aluno sem dificuldade, né? Pelo menos eu, quando saí da escola particular que vim para a escola pública, eu peguei o segundo ano lá no Jaraguá, eu tinha 2 alunos que não eram alfabetizados. No segundo ano, eu quase tive um treco. Quando o aluno começa a mostrar que alguma coisa não vai bem, o primeiro sinal é indisciplina. É o aluno que não para, que ele tenta chamar a sua atenção de todas as formas e maneiras, porque é um grito de socorro dele. Oi, olha para mim, eu existo. Tem alguma coisa ruim, não consigo me inserir nesse grupo. Vamos ver agora o que as professoras convidadas acharam do vídeo? O discurso acaba sendo simplificador e reducionista, culpando ou o aluno, né, que o aluno sem limite, o aluno que passou fome, o aluno carente, ou então a família do aluno, a família que não incentiva, a família que não apoia. Se o menino não aprende na escola, muitas vezes é porque toda a política de distribuição de cultura, de acesso aos bens culturais, está comprometida. O vídeo choca a certo ponto. E me surpreende muitas coisas que eu consegui ver. Principalmente o modo como alguns professores, ou a maioria dos professores, se refere, não é, aos problemas que eles enfrentam, não é? Sempre atribuindo ao aluno as condições familiares, sociais desses alunos, o mau desempenho escolar. Que razão que a criança tem para aprender? Qual é o valor do conhecimento, principalmente numa sociedade onde o valor, o que é valorizado é o ter e não o ser ou o aprender? E hoje nós vamos ler um pouquinho sobre a estátua de Zeus em Olímpia. Então, na verdade, quem era o deus deles? Eles acreditavam que era Zeus. Mas não quem era. Era o Zeus, porque ele acreditava que era Zeus. Tá bom, mas naquela época eles obedeciam. Os Zeus eram só uma estátua. Era um monte de pedra, mas eles construíram os Zeus e ele virou o rei deles, né? E todas as pessoas acreditavam que obedeciam a ele, porque acreditavam que essa estátua representava o Deus deles, entendeu? Mas ele era só uma pedra. Mas assim mesmo. Como ele ia falar? Mas cada pessoa tem a sua crença e nós temos que respeitar. Vamos continuar lendo? A aprendizagem tem a ver com a autonomia do aluno. E nós temos um papel como professores
que deve fugir dessa linha de explicadores. Nós temos que oferecer um ensino desafiador, não é? Um ensino que provoca no aluno o desejo de aprender, o desejo de querer conhecer e resolver uma situação. E cada vez mais a gente está verificando que isso não está acontecendo. A nossa parte, que é do ensino, é que precisava ser melhor, mais questionada e melhor, digamos, analisada. Perde-se tanto tempo falando da atenção do aluno, da concentração, do estímulo, da falta do material, da indisciplina. Mas e a análise que a gente faz do ensino, das nossas práticas? Porque, de fato, os meninos do século XXI não vão se interessar por práticas mecânicas, de decoreba, de frases repetitivas, atividades mecânicas. A aula tradicional é uma aula para excluir. Ela tem a ver com a equiparação de todos os alunos ao modelo. Então, aqueles que não cabem dentro desse modelo são excluídos, quando a gente não concebe as diferenças, quando a gente quer eliminar as diferenças, quando a gente quer desconhecer as diferenças, a gente exclui. Incluir, então, é exatamente o contrário.